Bom, até agora, né, a gente conversou bastante sobre a taxa metabólica dos animais, inclusive vimos o efeito da massa corpórea sobre a taxa metabólica, e nós discutimos a coisa, até agora, principalmente baseado no custo de manutenção dos animais. Ou seja, a taxa metabólica basal nos endotermos e a taxa metabólica basal em padrão, em ectotermos, né? Mas o fato é que a taxa metabólica é extremamente variável em função da demanda que o organismo sofre, né? Então, os animais não estão o tempo inteiro em taxa metabólica basal ou padrão. Aliás, na natureza, né, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, existe algum tipo de demanda adicional ao custo de manutenção. Então, é claro que a taxa metabólica varia para cima da taxa metabólica basal ou padrão, né? E aqui a gente tem algumas fotos mostrando algumas situações em que vertebrados ectotermos e endotermos apresentam um aumento da demanda energética, né? No caso do anfíbio, ali, essa espécie de anuro, eu nem vou me lembrar qual espécie que é mais, mas é um anuro lá da Austrália, tá? Durante a época reprodutiva, os machos dessa espécie, assim como os machos da maior parte das espécies de anuros, apresentam comportamento vocal, né? Eles vocalizam a altas frequências e essa vocalização emitida nos locais de reprodução tem a função de atrair as fêmeas para o local da reprodução, assim como estabelecer as relações entre os machos competidores, né, pelos recursos reprodutivos ali naquele local. E eu trouxe uma foto, então, desse macho vocalizando, porque dentre os vertebrados ectotermos, um dos contextos que mais aumenta a demanda energética é a vocalização em machos de anuros. Muitas espécies apresentam um aumento da taxa metabólica associada à emissão de vocalizações de mais de 10 vezes os valores medidos durante o repouso, tá? Chegando aí a 20, 30 vezes, até mais que isso, em algumas espécies. Então, é um exercício aerobiamente sustentado de alta demanda energética, né? Se a gente olhar ali para o outro lado, aquele esquilo de chão, né, tem uma foto ali em cima do esquilo de chão correndo numa roda, para lembrar, então, que o exercício físico em, em, em mamíferos, né, muitas vezes está entre as atividades que mais gera demanda energética, aumentando esses valores de taxa metabólica, tá? Claro que em pequenos endotermos, a demanda energética associada com a termorregulação pode ser tão importante quanto em termos de intensidade metabólica, né? E a gente viu que, para o lado dos ectotermos, né, o processamento de alimento e nutrientes associado com a alimentação infrequente em boídeos, por exemplo, também pode ser uma demanda considerável, ao passo que já se mediu, na verdade, em pitons, né, a taxa de consumo de oxigênio durante a digestão de grandes presas e durante a locomoção, e viu-se que a digestão gera uma demanda energética maior do que o próprio exercício nessas serpentes, tá? Mas então, todos os animais podem ter contextos em que os valores de taxa metabólica aumentam em relação ao basal. Temos uma pergunta? Por enquanto, nada. Mas a demanda energética pode também ser menor do que o custo de manutenção para muitas espécies. Muitas espécies de animais entram na chamada depressão metabólica, né?
Então, no caso do anuro australiano ali, a gente está vendo nessa foto de baixo um indivíduo que foi retirado do seu microambiente durante a estação de seca. E vocês veem que ele tem um aspecto assim meio esbranquiçado, é porque esses animais formam um casulo, né, durante a estação seca. Eles secretam uma quantidade enorme de camadas de pele, recobrindo o corpo com o casulo, e esse casulo reduz drasticamente as taxas de perda de água dos animais para o ambiente, auxiliando na manutenção do balanço hídrico nessa prolongada estação seca. Eles se enterram, né, no solo e passam meses, meses e mais meses sem se alimentar, entrando nesse estado de depressão metabólica, né, em que os mecanismos fisiológicos são desativados de tal forma que a taxa metabólica caia significativamente abaixo dos valores de taxa metabólica padrão, tá? Da mesma forma, durante o inverno, em que as temperaturas são muito baixas e a oferta alimentar é muito escassa, várias espécies de endotermos entram em depressão metabólica, né? E a gente tem ali na foto de baixo do esquilo, hibernando na mão do pesquisador, né? E esse animal, então, pode ser até manipulado durante esse estado que ele não desperta, tá? Também, assim como o sapo ali, né, como o anuro ali, na estação seca, esse endotermo no inverno entra em depressão metabólica, fazendo com que a sua demanda energética caia significativamente abaixo do seu custo de manutenção, ou seja, a taxa metabólica basal, tá? Os mecanismos fisiológicos associados nesses dois contextos, né, são muito semelhantes. Fisiologicamente, é muito parecido, mas a depressão metabólica ganha nomes diferenciados em diferentes contextos ecologicamente relevantes. Então, no caso do anuro, né, em depressão metabólica, durante a seca, a gente chama de estivação, esse contexto ecológico, né, associado com a depressão metabólica. Enquanto no endotermo, a gente chama de hibernação. E a gente tem outros contextos em que isso aparece, tá? Então, muitas espécies de aves, de pequenas aves, como os beija-flores, por exemplo, entram em depressão metabólica todas as noites. E esse episódio frequente, né, de depressões metabólicas, a gente chama de torpor diário. Então, fisiologicamente é tudo muito parecido, mas o fenômeno ganha nomes diferenciados de acordo com o contexto ecológico em que ele se manifesta. Tá? Ô, professor, Diga. naquele exemplo do sapo que você deu, como é que funciona a respiração dele? Ou ele não respira nesse tempo? Os anuros têm respiração cutânea e respiração pulmonar. Uhum. Né? Então, ele continua trocando gases respiratórios, apenas a uma taxa extremamente baixa. Ah, entendi. Interessante. Legal. Diferente de anóxia, né, como a gente viu na aula passada, né, que no caso dos bivalves, no caso do peixinho dourado, aí a anóxia, né, quando você não tem oxigênio mesmo no ambiente, aí o animal tem que usar outras vias metabólicas para conseguir manter a vida. Tá? Se a gente olhar aqui nessa figura, né, na figura de cima, a gente tem a variação da temperatura corpórea em um esquilo de chão ao longo de diferentes meses do ano,
Então, a gente tem ali, que nesse ambiente que esse animal vive, né, no período de agosto ao início de outubro, existe uma fase em que o animal se prepara para a hibernação, né? Nessa fase, esses animais costumam ter uma hiperfagia, então eles se alimentam muito, eles acumulam gordura, né? Muitos hibernadores têm um acúmulo enorme de gordura no período pré-hibernatório, e vários estocam alimentos nos seus hibernáculos, né? Ou seja, eles levam alimento para a toca nessa fase antes de começar a hibernação. Então, ali a gente tem nessa figura a variação da temperatura corpórea nesse período, e vocês veem que a temperatura corpórea se mantém constante em 37 graus, né? Aí o inverno chega, o animal entra no hibernáculo e não sai mais por meses, né? Então, a hibernação aqui, ela vai durar do início de outubro até março. E olha só que interessante, durante esta fase de hibernação, o que a gente esperaria era uma queda de temperatura corpórea significativa e que ela permanecesse constante lá embaixo durante todo esse período. E não é o que acontece. Vocês veem que episodicamente existe um aumento da temperatura corpórea ao longo do período de hibernação, né? Então, é como se o período de hibernação como um todo fosse constituído de vários episódios cíclicos de depressão metabólica intercalados por um despertar, tá? Depois de março, então, quando a hibernação acaba, o animal sai para a estação reprodutiva, vocês veem que a temperatura corpórea volta para os 37 graus constantemente, tá? Aqui embaixo, no gráfico de baixo, a gente tem como um daqueles episódios cíclicos, né, de depressão metabólica expandido, e a gente tem a variação da temperatura corpórea durante um desses episódios de depressão, né, seguido de despertar, e a taxa metabólica. Então, a temperatura corpórea, vocês veem nessa linha vermelha, né? Então, quando o animal entra em depressão metabólica, sua temperatura corpórea cai para quase zero, se mantém constante nesse quase zero, e aí, depois de um determinado tempo, o animal desperta, e durante este despertar, a temperatura corpórea volta episodicamente para os 37, e depois ele entra num novo período de depressão metabólica, tá? Acompanhando essa queda da temperatura corpórea no início da depressão metabólica, a gente tem justamente a linha azul mostrando a intensa queda da taxa metabólica do animal e a manutenção dela em valores muito baixos durante esse período de depressão metabólica. E, quando o animal vai despertar, ocorre um pico enorme de taxa metabólica associado com o aumento da temperatura corpórea. Depois entra de novo em depressão, e assim ocorre episodicamente ao longo de todo o período de hibernação, tá? Aí vocês poderiam se perguntar, tem várias perguntas aqui, na verdade, que eu gostaria que vocês se fizessem, tá? Uma delas é, por que o animal entra em depressão metabólica durante o inverno? Uma questão de disponibilidade de recursos e também porque ele gastaria mais se ele tivesse, eu imagino pelo menos, tipo, sem inverno. Eu preciso manter uma temperatura. Além de ser mais difícil conseguir alimento e energia, eu vou estar num ambiente muito mais frio. Logo, eu vou estar precisando de mais energia ainda, porque eu vou estar perdendo mais calor para o ambiente. Exatamente, né? Então, o inverno, né, é uma situação de muito desafio em termos metabólicos para um endotermo. Por quê? Para manter a temperatura corpórea constante, esse animal precisaria de manter uma taxa metabólica extremamente alta para compensar a alta taxa de perda de calor para o ambiente, né? Então, a demanda metabólica seria extremamente alta, por um lado. Por outro,
você tem escassez de recursos energéticos durante esse período. Então, torna-se, muitas vezes, extremamente custoso a manutenção da taxa metabólica basal ou de atividade para esses animais durante esse período. Então, a depressão metabólica, ela surge como uma resposta adaptativa bastante interessante desse ponto de vista, porque o animal consegue derrubar a sua demanda energética para muito mais abaixo do que o custo de manutenção normal. Né? Aí vem uma outra pergunta que eu quero que vocês se façam. Como será que isso acontece? Como é que o animal derruba suas taxas metabólicas? Será que ele desliga o controle de temperatura corpórea e passivamente responde à temperatura ambiental baixa? Ou será que ele regula essa temperatura corpórea num novo patamar? Acho que ele regula a temperatura corpórea para o novo patamar, diminui a sua temperatura. Exatamente. Né? O que se pensava anteriormente era que bastava o animal desligar o controle de temperatura corpórea e ele passaria a funcionar como um ectotermo. Né? Mas depois foi se vendo que não é isso que acontece. Né? O animal desliga mesmo vias metabólicas, ele ativamente reduz o funcionamento de vários processos fisiológicos, fazendo com que ativamente ocorra uma queda de taxa metabólica. E aí, à medida que a taxa metabólica vai caindo, a temperatura corpórea também cai. Né? Não é que ele vira um ectotermo episodicamente, é uma mudança de patamar de controle da temperatura corpórea. Ao invés de ele manter a 37, ele mantém a 3. E isso ficou particularmente notório quando se investigou mais aprofundadamente a variação da temperatura corpórea no hibernáculo de esquilos de chão do Ártico. Porque lá no Ártico, a temperatura no hibernáculo chega a menos 23, a menos 25 durante o inverno. E, no entanto, esses animais conseguem manter a temperatura corpórea próximas de zero. Lá, nessa espécie, né, estudada, ele mantém até um pouco abaixo de zero, mantém a menos 3, e isso está associado com mecanismos de proteção contra congelamento, que normalmente só é visto em ectotermos, mas essa espécie apresenta. Então, o que a gente vê, né, é que se o animal simplesmente desligasse o controle de temperatura, ele congelaria, basicamente, né, dentro do hibernáculo. Não é o que a gente vê esses animais mantendo ativamente a temperatura corpórea a 0, menos 3, tanto que se a temperatura corpórea fosse cair para baixo de menos 3, né, esses animais aumentam a taxa metabólica para conseguir manter a temperatura em menos 3. Então, a depressão metabólica durante a hibernação, assim como durante a estivação, ela é um processo fisiologicamente regulado. Tá? Aí tem uma outra pergunta, né, que essa é mais difícil de responder, que é assim: tá bom, então o animal tem uma grande economia energética entrando em depressão metabólica durante a hibernação. Então, por que raios ele acorda periodicamente durante esse período? Porque episodicamente ele aumenta a taxa metabólica. Tem-se uma estimativa, na verdade, que 2/3 do gasto energético do animal durante a hibernação como um todo está associada com esses despertares cíclicos. Então, por que esse animal faz isso? Por que é que ele não continua
em depressão metabólica constantemente durante a hibernação, né? Aí tem várias hipóteses, né? Muitas delas não foram corroboradas. Uma delas era de que o animal precisaria acordar periodicamente para urinar, eliminar os excretas nitrogenados que poderiam se acumular ao longo do período de hibernação e o animal ficaria intoxicado. E não, na verdade, o que se viu é que ao invés de acumular mais ureia, ocorre uma redução da quantidade de ureia do animal durante o período de hibernação, associado com a queda da taxa metabólica, claro. E o episódio e o clearance da ureia ao longo do período de hibernação não ocorre concomitantemente com os despertares. Então, essa hipótese foi refutada, tá? Duas que estão aí ainda como possibilidade referem-se à manutenção a manutenção funcional do sistema nervoso. Então, acredita-se que a depressão metabólica continuada pode acarretar numa redução das sinapses, e os despertares cíclicos impediriam essa redução sináptica, tá? Uma outra possibilidade é que a depressão metabólica está associada com imunossupressão, e o animal precisaria frequentemente despertar para conseguir manter um sistema imune em estado funcional suficiente para combater patógenos que certamente estão ali vivendo junto com o animal dentro do hibernáculo, tá? Tudo bem? Bom, mas e no caso do aumento da taxa metabólica, né, em relação ao custo de manutenção? Eu falei para vocês, olha, para medir a taxa de metabólica padrão ou basal, o animal não pode estar nem digerindo alimento, nem absorvendo nutrientes. E aqui a gente tem uma figura mostrando a variação da taxa de consumo de oxigênio em função do tempo após a ingestão de um alimento. E nesse caso, embora a foto seja de uma piton, essa figura são dados de um peixe, tá? Então, a gente tem ali que, na linha vermelha, tá? A taxa de consumo de oxigênio do animal era constante e mais baixa, né? Até a ingestão do alimento. Depois da ingestão do alimento, ocorre um pico das taxas de consumo de oxigênio e, gradativamente, isso vai caindo até que os valores de taxa de consumo de oxigênio se mantêm, de novo, né, do patamar de padrão, com quase 40 horas após a ingestão do alimento. Mas, se você der para esse mesmo peixe um alimento maior, o que a gente vai observar na curva verde é um pico ainda maior, mais intenso das taxas de consumo de oxigênio depois do consumo do alimento, e as taxas metabólicas padrão só vão ser observadas novamente quase 80 horas depois da ingestão desse alimento. Demonstrando, então, que, sim, a taxa metabólica aumenta em resposta ao consumo de alimento e a magnitude desse gasto energético é dependente do tamanho da presa ingerida, né? Mesmo a gente, quando come uma refeição mais pesada, né, tipo peru de Natal, essa coisa assim, né, que a gente come muito, com muita proteína, a gente sente mesmo aquela lerdeza, né, aquela ausência de resposta nesse período pós-alimentar. Se você quiser saber o gasto energético associado com esse processamento do alimento, é só você
fazer a integral da área sob a curva do aumento da taxa de consumo de oxigênio, né? Essa integral vai te dar o gasto energético do consumo do alimento. E a gente vê, claro, que a área sob a curva da taxa de consumo de oxigênio em função do tempo, com a ingestão de uma presa maior, vai ser maior do que com a presa menor. Consequentemente, o gasto energético também, tá? Mas com o que os animais gastam energia a mais quando eles digerem presas e absorvem nutriente? Na Piton, né, que é um exemplo extremo, isso já foi muito bem estudado, e o que a gente tem é um aumento da massa do tubo digestório, principalmente do intestino, né, um aumento enorme da área de absorção de nutrientes, né, na membrana apical dessas células entéricas, né. Não sei se vocês já viram, mas a membrana apical dos enterócitos, ela tem uma estrutura que parece uns dedos, assim, né? Tem as velocidades, e se você aproximar cada velocidade, ela tem várias microvelocidades, que aumenta, né, dramaticamente a área de processamento e de absorção de nutrientes. E o que a Piton demonstra é que, no período de jejum pré-alimentar, né, praticamente não existem velocidades, mas um dia depois dela consumir o alimento, as velocidades já estão muito desenvolvidas. Parte disso está associado com uma hidratação dessas células, um acúmulo de lipídios e com síntese de proteínas também, tá? Mas não é só o tubo digestório que aumenta durante esse período pós-alimentar. A Piton aumenta a massa do fígado, a massa dos rins, a massa cardíaca, juntamente com um acréscimo da frequência cardíaca e um redirecionamento da circulação da musculatura para o tubo digestório, né? Então, muita coisa acontece. O fenótipo dessas serpentes se transforma em resposta a este evento de alimentação. E tudo isso aumenta dramaticamente o gasto energético associado à presa. Claro, né? Isso foi estudado na Piton porque é um caso extremo, né? As serpentes boídeas, a nossa jiboia também, né? Nossa sucuri, elas são alimentadores infrequentes. Então, são predadores do tipo senta e espera, que podem passar por meses e meses em jejum, até o momento em que elas capturam uma presa. E essa presa pode representar até 40% da sua própria massa corpórea. Então, processar tudo isso, né, gera uma situação de gasto energético extremo. Mas todos os animais têm um aumento da taxa de consumo de oxigênio em função do período de alimentação. E a esse gasto energético associado com o processamento desse alimento e a absorção de nutrientes, a gente chama de ação dinâmica específica, tá? Tudo bem? Mas, para a maior parte dos vertebrados, né, as taxas máximas de consumo de oxigênio são atingidas durante o exercício físico aerobiamente sustentado, né? A gente tem ali uma foto de um beija-flor se alimentando durante o voo pairado, e vocês veem ali que acoplado à seringa, contendo o alimento que atrai o beija-flor, existe uma máscara que está levando o ar, né, para um sensor de oxigênio. Então, dessa forma, a gente consegue medir a taxa de consumo de oxigênio do beija-flor durante o voo pairado, né? Então, existem múltiplas formas de você inventar e reinventar o sistema para tentar investigar a taxa metabólica
em diversas espécies de animais, né? Então, a gente tem aqui nesse gráfico, né, a taxa de consumo de oxigênio de um animal em litros por minuto. Acabei de perceber que tenho que trocar o M por um N ali, né? Em função da intensidade da atividade física, em watts. E o que a gente vê ali é que quando o animal está em repouso, ele vai ter uma taxa de consumo de oxigênio relativamente baixa. Mas à medida que aumenta a intensidade do exercício, essa taxa de consumo de oxigênio também vai aumentando. Experimentalmente, você pode fazer isso fazendo um animal correr na esteira e controlando a velocidade, né? Enquanto você mede a taxa de consumo de oxigênio. Mas essa taxa de consumo de oxigênio não vai aumentar infinitamente em função do aumento da intensidade da atividade física. A taxa de consumo de oxigênio atinge um patamar, né? A partir desse patamar, não adianta você continuar aumentando a intensidade do exercício, que você não vai observar um aumento correspondente mais da taxa de consumo de oxigênio. Esse ponto máximo de taxa de consumo de oxigênio, que a gente simboliza ali por VO2 max, né, o VO2 máximo, é a capacidade aeróbia desse animal, tá? E a diferença entre a taxa metabólica basal ou padrão e a taxa máxima de consumo de oxigênio, a diferença entre esses dois, ou a razão entre esses dois, é o que a gente chama de escopo metabólico. É quanto o animal é capaz de aumentar a sua taxa metabólica além do custo de manutenção. Certo? Tudo bem? Então, a taxa de consumo de oxigênio não aumenta indefinidamente. Aí você fala assim, ué, mas como assim? Se o animal vai continuar, né, correndo na esteira em intensidades de atividade maiores do que aquela associada com o seu VO2 máximo, de onde que ele tira energia adicional para continuar correndo? Aí ele vai ter que fazer vias anaeróbicas para produzir. Vai ter que complementar isso com vias anaeróbias, né? Então, a atividade física em intensidades superiores àquelas que eliciam a capacidade aeróbia do animal, não tem outro jeito, ele tem que sustentar isso por vias anaeróbias, tá? Mas as vias anaeróbias, elas são, embora elas propiciem exercício de alta intensidade, elas não podem ser sustentadas por muito tempo. Então, o animal não vai conseguir continuar mantendo essa atividade física por muito tempo, tá? Aí vocês podem cair no erro de pensar que o animal só começa a fermentar em intensidades de exercício maiores do que o VO2 máximo. E isso não é verdade, tá? A gente tem uma foto do camundongo correndo na esteira, no interior de uma câmara metabólica, né? E aí a gente pode, então, com esse tipo de desenho, né, de coleta de dados, entender qual é a relação entre a taxa de consumo de oxigênio e a intensidade do exercício. E se nós coletarmos amostras de sangue desse animal correndo em diferentes intensidades e medirmos a concentração de lactato na corrente sanguínea, a gente pode ter também uma estimativa de quanto de exercício anaerobiamente sustentado o animal está fazendo em diferentes intensidades do exercício. Aqui nessa figura, a gente tem, então, a concentração de lactato do sangue em função da intensidade do exercício realizada no eixo X. E prestem atenção que no eixo X aqui,
a gente tem a intensidade do exercício simbolizada ou expressa através da porcentagem da capacidade aeróbia desse animal correndo, tá? E vai de 0 a 100%. Então, vocês veem que dentro dessa escala, a gente está medindo apenas exercício passivo, possivelmente sustentado através de vias aeróbias, né? Chega no máximo 100% do VO2 máximo, ou seja, a capacidade aeróbia desse animal. E o que a gente vai observando, né, ali com a linha amarela, é que nós temos um aumento da concentração de lactato do sangue de um indivíduo sedentário, essa figura é feita para humanos, tá? De um indivíduo sedentário correndo em diferentes intensidades do exercício. Então, a gente vê que com 25% do VO2 máximo, a quantidade de lactato do sangue é pequena, até 50% do VO2 máximo aumenta muito pouco, né? Mas, quando a gente vai medir a 75% do VO2 máximo, aí a gente já observa um aumento bem pronunciado da concentração de lactato no sangue desse indivíduo correndo. Se a gente medir no 100%, então chegou lá nas alturas, né? Então, vocês veem que a gente faz fermentação, sim, mesmo a intensidades mais baixas de exercício. Não é só depois que atingiu a capacidade aeróbica, tá? E o aumento da concentração de lactato no sangue aumenta em função do aumento da intensidade do exercício. Aí tem um outro conjunto de dados, que é o acúmulo de lactato do sangue em indivíduos treinados, ou seja, um maratonista, por exemplo, tá? E o que a gente vê... agora eu quero que vocês me respondam. O que é que acontece com o acúmulo de lactato do sangue em função do treinamento aeróbio? Você precisa atingir uma porcentagem maior do VO2 máximo para acumular a mesma quantidade de lactato no sangue. Então, é como se ele tivesse uma capacidade maior de remover isso da de remover uma maior capacidade de sustentar o exercício sem gerar lactato. Isso. Né? Mas quando você vê lá nos extremos, ele acaba tendo mais lactato no sangue do que o indivíduo que não treinou. Exato. Tá? Então, essa figura, a observação desses dados mostra para a gente um efeito muito interessante do treino aeróbio, né? Com o treino aeróbio, o indivíduo pode sustentar exercícios mais intensos sem observar-se um aumento significativo da concentração de lactato no sangue. E esse ponto de intensidade do exercício, em que você começa a observar um aumento da concentração de lactato do sangue, é o que a gente chama de limiar de lactato. Tá? Então, o limiar de lactato do indivíduo sedentário está ali em 50% do seu VO2 máximo, enquanto o limiar de lactato do maratonista está em 75% do seu VO2 máximo. Então, para começar a observar a presença de um aumento de lactato no sangue para o indivíduo treinado, você precisa fazê-lo correr a uma intensidade mais alta. Tá? Tudo bem? Tá claro isso, gente? Importante, hein? Professor. Diga. Eu não sei se é isso ou se isso vai ter algum impacto, mas um maratonista, comparado comigo, ele vai ter
percentual de consumo de oxigênio potencialmente maior, porque eu não dou conta de correr, sei lá, 15 km por hora, e não sei quantos quilômetros por hora a gente corre, sei lá, não uma vez, sei lá, um atleta de alto rendimento X consegue fazer uma coisa a um certo rendimento, eu imagino que para ele fazer isso, ele consuma mais oxigênio do que eu fazendo no meu limite. Existe isso? Em resposta ao treino aeróbio, existe um aumento da capacidade aeróbia, sim. Tá? E a gente vai ver isso mais para frente. Mas o aumento da capacidade aeróbia não é tão grande em resposta ao treino aeróbio. O que mais aumenta mesmo é justamente a capacidade que o indivíduo tem de sustentar exercícios aerobiamente intensos com uma taxa de consumo de oxigênio mais próxima da sua capacidade aeróbica. Tá? Então, o indivíduo que é sedentário, né, ele consegue correr por pouco tempo, né, e ele consegue sustentar esse exercício com numa intensidade meio longe da sua capacidade aeróbica, e já cansa. O indivíduo que é treinado, não. Ele consegue sustentar o exercício por muito mais tempo, mantendo as taxas de consumo de oxigênio mais próximos da sua capacidade aeróbica por mais tempo. E isso tem muito a ver com essa mudança também do limiar de lactato. Tá? Tudo bem? Você não tá me vendo, né? Sim, eu tava balançando a cabeça. Tá bom. Bom, então, essa pergunta que você me fez, né, já fez eu adiantar um pouco esse slide aqui. Que é assim, existe variação intra e interespecífica das taxas máximas de consumo de oxigênio. Existe variação da capacidade aeróbica. Né? Então, essa figura aqui mostra a capacidade aeróbia específica. Olhem sempre para as unidades, né? ml de oxigênio consumidos por minuto, senão não é taxa, por quilo, então é específica, né? Então, tem lá os indivíduos sedentários, na festinha, eles têm uma capacidade aeróbia de menos de 50 ml de oxigênio por quilo por minuto. O atleta de fim de semana já tem superior a 50. Um maratonista vai ter quase 100, né, ml por minuto por quilo de capacidade aeróbia. E aqui a gente está comparando dados intraespecíficos, e em boa parte dessa variação está associada com fatores genéticos e em parte dela ao treino que uma pessoa faz, um treino aeróbio, né? Mas se a gente colocar aqui nessa figura agora, para expandirmos a comparação, colocando espécies que são atletas naturais, vamos dizer assim, né? A gente tem ali a Antilocapra americana, que é uma espécie, né, da América do Norte, e que sabe-se, hoje em dia, que dentre todas as espécies em que a capacidade aeróbia já foi medida, a Antilocapra americana tem a maior de todas entre os animais de locomoção terrestre. Eles são capazes de sustentar exercício de intensidade de mais de 65 quilômetros por hora por 20, 30, 40 minutos, né, sustentado aerobiamente. Então, a capacidade aeróbica desse animal, a gente teve até que fazer uma quebra ali do eixo Y, né, para conseguir colocar no mesmo gráfico, a quase 300 ml de oxigênio consumido por minuto por quilo. Se a gente for colocar um beija-flor durante o voo pairado, a gente vai ter que fazer uma outra quebra do eixo Y, porque ele vai chegar nos quase 700 ml por minuto por quilo. Então, existe uma variação interespecífica gigantesca da capacidade aeróbica.
Aqui a gente tem as fotos da maratonista, Frank Shorter, né, com o seu VO2 máximo medido aí de 71 ml de oxigênio por quilo por minuto, e as fotos de Antilocapra americana, como eu já falei para vocês, né, é o animal de locomoção terrestre com maior capacidade aeróbia já medida. Pode sustentar corrida aerobiamente a uma velocidade quase 2 vezes maior do que os mais rápidos cavalos de corrida já medidos, e um VO2 máximo de cerca de 300 ml de oxigênio por quilo por minuto. Tá? Ô, professor, e até que ponto isso é vantajoso? Porque imagino eu que, sei lá, um predador desse animal, que provavelmente não vai ter uma capacidade tão grande, mas é tão rápido quanto, sabe? Então, essa foi uma pergunta que se fizeram, né? Qual seria a pressão seletiva associada com a evolução de uma capacidade aeróbia tão alta nesse animal? Se hoje em dia, quem é que poderia predar a Antilocapra americana, né, na América do Norte? Você tem lá algumas espécies de urso, né, você tem lobos, você tem o puma, né, mas nenhuma dessas espécies parecia representar uma pressão seletiva suficiente para explicar a evolução da capacidade aeróbica da Antilocapra americana. Mas o fato é que a diversidade de predadores carnívoros na América do Norte hoje não é a mesma do Pleistoceno. Lá no Pleistoceno, a gente tinha, inclusive, espécies de guepardos na América do Norte. E o que se acredita é que, muito possivelmente, a capacidade aeróbia alta da Antilocapra americana tenha evoluído associada à pressão de predação de guepardos. E, mesmo com a extinção desses animais na América do Norte, a capacidade aeróbia da Antilocapra americana se manteve. Tá? Legal, entendi mais ou menos. Tudo bem? Sim, sim. Tá bom. Mas, olha, embora a capacidade aeróbica da Antilocapra americana seja alta, né, esse VO2 máximo específico é apenas 1/4 da capacidade aeróbia de mariposas esfingídeas durante o voo. A capacidade aeróbia das abelhas é extremamente alta. Então, a gente tem aí, dentre os insetos de voo sustentado, as maiores capacidades aeróbias medidas na natureza. Tá? Mas se a gente pegar a variação da capacidade aeróbia, a gente pode se perguntar o que é que determina essa variação, né, entre indivíduos da nossa espécie, por exemplo. Nós sabemos que, se a gente pegar ali aquela figura, né, VO2 máximo, de novo, né, sendo expresso como ml de oxigênio consumido por quilo por minuto, a gente tem adultos, assim, dentro, não muito magros, né, com o VO2 máximo ali de mais que 20 ml por quilograma por minuto, adultos não treinados com uma capacidade aeróbia menor ainda, né? A gente tem indivíduos treinados na corrida, mais velhos, com VO2 máximo chegando a quase 60 ml por quilo por minuto, e indivíduos treinados mais jovens, com uma capacidade aeróbia de quase 70 ml por quilo por minuto. Então, ali, comparando esses dados, a gente já vê que existem alguns fatores que determinam a variação interindividual da capacidade aeróbia. E a idade é um deles, né?
Outro aspecto que fica claro nessa figura é o grau de treino aeróbio que a pessoa tem. Então, o treinamento também afeta a capacidade aeróbia. Sexo afeta a capacidade aeróbia. Em geral, machos têm uma capacidade aeróbia maior do que as fêmeas. Uma parte da variação da capacidade aeróbia é determinada geneticamente, e existem aí estimativas de uma herdabilidade de 25 a 50% dessa capacidade aeróbia. 20 a 40% pode ser aumentada em função do treino. Então, existem vários determinantes da variação da capacidade aeróbia, tá? E uma pergunta que os fisiologistas já se fizeram aí ao longo de décadas é: o que é que limita essa capacidade aeróbica? Por que é que ela não aumenta indefinidamente? E aí, basicamente, dois grandes conjuntos de hipóteses podem ser determinadas. Numa delas, disse que a limitação da capacidade aeróbica é central. Ou seja, não tem a ver com a capacidade do músculo de consumir oxigênio. Tem a ver com a capacidade dos sistemas de entrega do oxigênio para a musculatura em exercício, tá? Então, de alguma forma, essa limitação deve estar associada com a ventilação, com o débito cardíaco, com a quantidade máxima de oxigênio circulando, né, no sangue arterial. Então, essa seria uma possível explicação, né? Que a limitação está associada com os sistemas de entrega de oxigênio para a musculatura em exercício. A hipótese alternativa a essa é que a capacidade aeróbica é limitada perifericamente, ou seja, não é o sistema de entrega de oxigênio que é o limitante, e sim a capacidade máxima de utilização desse oxigênio pela musculatura em atividade, a capacidade mitocondrial, né, o potencial oxidativo. Existe até uma terceira hipótese, né, que foi muito discutida na literatura, que era chamada de simmorfose. E a simmorfose, os adeptos da simmorfose, né, vamos dizer assim, presumiam que, na verdade, todos esses passos de utilização e entrega de oxigênio ao longo da via de entrega do oxigênio estariam dimensionados ontogeneticamente, de tal forma que não havia um único fator determinante, mas que a capacidade oxidativa mitocondrial estava dimensionada em relação à capacidade máxima de oxigênio no sangue arterial, que estava dimensionada com o débito cardíaco, com a capacidade de extração de oxigênio no sistema pulmonar, tudo estaria codimensionado, né? Dentre todas essas possibilidades, a gente sabe hoje que a mais plausível é a de limitação central. E, particularmente, o débito cardíaco parece ser um grande limitante da capacidade aeróbia em humanos, tá? Mas vocês falam assim, mas então tá fácil, né? Indivíduos ou espécies que têm maior capacidade aeróbia vão ser aqueles que vão ter melhor desempenho em uma prova de longa distância. Existe alguma relação entre isso? Claro que sim, né? O indivíduo que tem uma maior capacidade aeróbia tem maiores probabilidades de ganhar uma prova de longa distância. Mas não é só isso, este não é o único fator determinante de quem vai vencer essa prova, né? Porque a capacidade aeróbia acaba interagindo com outros fatores, né, determinantes do desempenho nesse tipo de prova. Então, por exemplo, a disponibilidade de substratos energéticos. Professor, Oi? desculpa, é uma prova, tipo, hipoteticamente, tipo uma corrida mesmo? Você pode pensar numa maratona, por exemplo. Ah, tá. Tá?
Então, a disponibilidade de substratos energéticos é outro importante determinante, né? O indivíduo tem que começar a prova com substratos, uma quantidade boa de substratos energéticos. E ele tem que manejar, ao longo da prova, a intensidade de utilização desses substratos em função da duração da prova, para não gastar, né, um monte no início e depois faltar substrato energético ou faltar, ou acumular lactato de uma forma muito intensa no início da atividade e não conseguir sustentar o resto do exercício, né? Então, a porcentagem do VO2 máximo que o indivíduo consegue manter, consegue sustentar ao longo da prova como um todo, também é um importante determinante da sua eficiência, né, atlética aí, durante essa corrida. E a gente, na próxima aula, vai discutir bastante sobre esses outros determinantes do desempenho em provas de longa distância. Tá? Tudo bem, gente? Professor, eu acho que no slide anterior você falou da limitação periférica. Uhum. Quando você fala capacidade de consumo de oxigênio, tem alguma coisa a ver com mioglobina? Basicamente, se meu músculo dá conta de fazer o exercício, aí eu fiquei meio confuso com como esse potencial oxidativo funciona. O potencial oxidativo está mais associado com a capacidade mitocondrial de consumo de oxigênio mesmo. Claro que indivíduos também vão variar no teor de mioglobina no interior desses miócitos, né? E boa parte da eficiência de entrega de oxigênio para as mitocôndrias pode estar associado com variação no teor de mioglobina. Mas se a gente pensar sob o ponto de vista de limitação periférica, é mais interessante pensar no potencial oxidativo mitocondrial mesmo, já que a mioglobina faria parte da via de entrega de oxigênio para as mitocôndrias. Então, ela seria parte da limitação central. Eu acho que seria mais lógico pensar dessa forma, tá? Ok. A mioglobina vai funcionar tanto como um facilitador da entrega, né, da difusão de oxigênio intracelular, como ela vai corresponder também como uma forma de armazenamento de oxigênio funcional a curto prazo. Tá?